Senhor Jesus, Divino Mestre, agradecemos a Ti pela oportunidade que se renova para nós, de termos mais um ano de atividades na casa, na Fraternidade Espírita Camilo Chaves. Muito nos alegra, nos felicita pela oportunidade extraordinária de aqui estarmos, tanto estudando o Apocalipse, com base nos trabalhos do nosso companheiro Honório Onofre de Abreu, quanto também militando na tarefa mediúnica. Nós tenhamos o Teu amparo, a Tua inspiração, orientação, para que este novo ciclo seja repleto de oportunidades e de boas realizações. Que os bons espíritos, Teus mensageiros, possam nos inspirar, nos orientar, como sempre tem feito. Que assim seja. Muito bem, amigos. Então, retomando nosso estudo do Apocalipse, continuando o capítulo 22, o último capítulo, versículo, hoje, a partir do versículo 5. Então, vamos fazer aquelas leituras, as leituras que sempre fazemos, dos versículos que dizem respeito ao nosso estudo da noite. 22, 5. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. E eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mais mostrava para o adorar. E disse-me: olha, não faças tal, porque eu sou conservo teu e de teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Muito bem. Então, nosso trabalho de hoje se inicia com o versículo 5, que diz assim: e ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada, nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. Então, como sempre nós aqui temos feito, nós vamos estudando de forma segmentada o versículo, que é uma característica do estudo em estilo minucioso, que nós aqui em Minas Gerais cultivamos com muito carinho. Estudos aí que se iniciaram no Grupo Espírita Emmanuel, pelos trabalhos do José Damasceno Sobral e do Honório Onofre de Abreu. Então, nessa segmentação, nós iniciamos então com a primeira parte do versículo, que diz assim: e ali não haverá mais noite. Estamos aqui trabalhando a Nova Jerusalém, que desce do céu. E nós temos aí como sendo o mundo de regeneração, que é o nosso futuro próximo. Então, a Nova Jerusalém já representa o mundo de regeneração. Então, por que ali não haverá mais noite? Porque estaremos de posse da luz irradiante a partir de nós mesmos. Então, não haverá mais noite. Nós não estamos falando aqui de mundo preferencialmente de aspectos exteriores, não. Estamos falando do mundo interior.
A noite simboliza a sombra, a noite simboliza a dificuldade, simboliza a ignorância, simboliza as provas, as expiações, as dificuldades. E enquanto nós não formos espíritos redimidos ou aperfeiçoados, haverá sombra, haverá noite, haverá dificuldade, prova, expiação, exatamente para desenvolvimento da luz. Nós vamos trabalhar mais esse aspecto aí, tá? Vamos com calma. E ali não haverá mais noite e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol. Lâmpada e luz do sol nos falam aí de luz exterior. Evidentemente que nós precisamos da luz do sol para toda a vida na Terra. Mas nós estamos trabalhando aqui sempre com aquele entendimento da luz interior, do sol interior. Então, chega um determinado momento na trajetória do espírito que ele não precisa mais de instrutor. Se não me engano, é a questão 500 do Livro dos Espíritos. Deixe-me ver aqui. Deixe-me ver. Questão 500. Momentos haverá em que o espírito deixe de precisar de então por diante do seu protetor? Sim, quando ele atinge o ponto de poder guiar-se a si mesmo, como sucede ao estudante, para o qual o momento chega em que não mais precisa de mestre. Isso, porém, não se dá na Terra, a Terra de agora. Então quer dizer que no futuro, quando atingimos a sabedoria e o discernimento, a pureza, se tornar os espíritos puros, só pode caminhar sozinho. Tanto que a partir daí a gente aprende com André Luiz, no livro O Bem da Vida Eterna, o espírito puro reencarna se quiser. De intervalos aí de 500 a 800 anos, segundo o livro O Bem da Vida Eterna. Então chega um momento que não precisamos precisamos da luz exterior, porque nós teremos desenvolvido a luz interior. Então nós seremos a lâmpada para muitos. Como cada um de nós para cada um no seu ponto menor, a gente é luz para aqueles que nos observam. Então, esse sol, nós vamos desenvolver o sol íntimo. O Jesus, por exemplo, é chamado por Emmanuel como sendo o sol das almas, não é isso? Então nós vamos desenvolver capacidade solar interior e vamos decodificar a luz divina. E nós somos indivíduos, no nosso atual estágio de evolução, nós somos indivíduos miscigenados. O que eu quero dizer com isso? Que nós temos sombra e nós temos luz. Temos imperfeições e temos virtudes. Então, nós estamos saindo da sombra, saindo da imperfeição, caminhando para a perfeição. Quando estivermos aperfeiçoados, completado as virtudes, consequentemente, combatido todas as imperfeições, então nós seremos espíritos puros. Aí nós vamos entrar noutra escala de evolução. Uma outra escala de evolução, que é a escala que começa no espírito puro, atinge a culminância lá no Messias, que é quando o espírito se torna infalível. O espírito se torna infalível, mesmo na encarnação, quando ele se torna um Cristo, um Messias. Aprendemos na Revista Espírita. Então, nós vamos então sendo sol para aqueles que nos observam, que convivem conosco, e dando
continuidade ao processo. Nós vamos sendo modelo e guia. Daí a responsabilidade. E nos toca, porque sempre há quem nos observe e quem siga nossos exemplos, tanto para o bem quanto para o mal. É assim que se dá a evolução. A evolução tem um componente da lei de conservação que se chama lei de imitação. E é como se fosse uma subdivisão da lei de conservação. Por isso que nós precisamos de modelo e guia. Porque se nós não definirmos um modelo e guia, identificar aquele que é o mais adequado, a gente segue qualquer um a quem a gente se afeiçoe. Porque isso é da lei. Por isso que nós vemos os grupos de filósofos com seus seguidores, os grupos de artistas com seus seguidores, esportistas com seus seguidores, tudo na pauta dessa sistemática da imitação. E é por isso que o progresso é muito lento, porque, por exemplo, existe Emmanuel fala disso no livro Caminho, Verdade e Vida, que é muito difícil o espírito fugir da lei segundo a qual o filho sempre vai imitar os pais, mesmo quando os pais forem perversos, o que é uma lei natural. É assim que funciona na natureza, assim que funciona na humanidade, até que a gente chegue naquele estágio de quando recebemos a coroa da razão, aí nós somos convidados a identificar o bem e o mal, identificar o verdadeiro do falso, o verdadeiro do falso profeta. Jesus dava tônica. Jesus aconselhava os discípulos: vede os fariseus, fazem tudo o que eles dizem, mas não o que eles fazem. Então a gente tem que saber diferenciar o que é dito do que é feito. Então essa é a tônica. Então, nós aqui vamos lembrar do Gênesis, livro de Gênesis de Moisés, o capítulo 1, versículo 3. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, estamos falando dessa luz aqui, ó. A luz espiritual. Não a luz física, é a luz espiritual. E nós vamos ter que trabalhar mais a questão da luz aí no versículo 6, certo? Então é por isso que nós vamos encontrar lá no livro de Gênesis também aquele outro mandamento, porque se nós formos observar a forma do registro do diálogo de Moisés, o verbo, quando ele enuncia e disse Deus, o verbo é sempre no imperativo. Então, por exemplo, o versículo a que eu me referi aqui: e disse Deus, haja luz, e houve luz. Então é um mandamento. E disse Deus, produz a terra erva verde. Mandamento. E disse Deus, haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, para dias e para anos. Então, a interpretação mais reducionista possível aqui é nós trabalharmos o assunto do Sol e da Lua. Mas aqui o assunto é mais profundo. Não estamos falando só aqui de estrelas, satélites e planetas, não. Então, os luminares, haja luminares na expansão dos céus. A expansão dos céus é a expansão do campo de consciência desperta.
trazendo aqui para o nosso assunto. A expansão do céu significa expansão da consciência, lucidez. Porque os céus aí trazem para nós a ideia de quê? De dia, sol brilhando, estrelas na noite. Então, estão falando aí de estado de consciência, né? Clareza mental. Então, quando nós chegamos no estágio da razão desperta, recebemos a coroa da razão, temos estudado isso, inclusive, nas terças-feiras, no estudo do Livro dos Espíritos. Quando o Espírito recebe a coroa da razão, aí que ele começa para ele, a responsabilidade. Por que nós recebemos a coroa da razão? Porque nós assimilamos a lei. Qual lei? 10 mandamentos. Ficamos aqui bem no plano, bem pedagógico, tá? 10 mandamentos. Então nós assimilamos, entendemos os 10 mandamentos, compreendemos os 10 mandamentos, a consciência homologa, nós identificamos que tem que ser feito isso mesmo, a partir daí, responsabilidade. Porque a responsabilidade, a pessoa tem a consciência do que ela faz, de como ela faz, né? Sim. Se é certo, se é errado, ela já tem essa consciência. Porque aí ela já sabe identificar O bem e o mal. Ela já sabe identificar o bem e o mal. Isso. Então ela vai começar a fazer o trabalho de identificação entre o bem e o mal. Primeiramente, o espírito tende a fazer isso fora, pelo julgamento do próximo. É mais fácil. Então, por isso que temos os movimentos de ódio, os movimentos de desamor, os preconceitos. Mas o objetivo é a identificação no mundo interior do bem e do mal, da noite e da luz no nosso mundo interior. Porque o mal simboliza a noite, o mal. E o que é o mal? Só para complicar para nós a situação, trazendo aqui o auxílio de André Luiz, o mal é o bem feito exclusivamente para si mesmo. Então as pessoas não sabem que estão praticando mal. É o seu próprio remédio. E é o seu próprio remédio. Kardec diz isso muito bem. Então as pessoas não sabem que estão fazendo mal. Porque elas estão seguindo os impulsos naturais, desenvolvidos ao longo da evolução. Mas chega um momento que o espírito precisa avançar. Precisa sair do primarismo, do atendimento às necessidades básicas, ao interesse básico. Aí então é que ele é posto em contato com os reveladores, por meio do contato social. Os reveladores de novas coisas. Moisés, por exemplo, um deles, e trouxe então o parâmetro para a gente identificar o certo e o errado. Só que até nós conseguirmos, primeiro nós temos que concordar com aquilo, leva um tempo. Depois que nós concordamos, nós temos que começar a praticar, leva outro tempo. Certo? Então o processo é lento. É um processo, não é preto no branco. É um processo que vai se desenvolvendo. E por isso que é preciso ter paciência. Porque só muito lentamente nós vamos rompendo com o primitivismo. Isso com várias encarnações, né? Um processo realmente com várias reencarnações. Exatamente. Às vezes o espírito não dá conta naquele mundo, ele é degradado para dar continuidade em outro mundo. Tudo dentro da lei, na pauta da lei, porque cada um tem um tempo, cada um tem uma escolha. No final todos vamos chegar lá no mesmo objetivo. Então,
Nós vamos ter os luminares maiores, o luminar maior para nós é Jesus, suprassumo, tipo mais perfeito. E temos os luminares menores, que são quem nós podemos chamar de luminares menores? O anjo guardião, o mentor de cada um de nós, os coordenadores espirituais dos trabalhos, os filósofos, que nós já sabemos que seguem esse caminho aqui, por exemplo. A mãe. São luminosos. Depende. 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 Nós estamos falando aqui de luminar Tá certo. que irradia a luz do mandamento. Haja luz. Aqui é o mandamento. Ah, haja luz. Tudo bem, mas que luz é essa aí? Como é que é isso? Então, ao longo do tempo, veio Moisés. 10 mandamentos. Olha, aqui é a luz decodificada. Então, quando Jesus se apresenta lá no Monte Tabor, que ele se transfigura e demonstra aquela luminosidade ali tem uma história. Aquela luminosidade resulta do cumprimento das leis de Deus. São leis universais. As diretrizes dos 10 mandamentos são leis universais. O Evangelho é lei em todo o universo, em todos os mundos, porque é a lei de amor. A única lei que existe é a lei de amor. Só que nós nos enamoramos de nós mesmos durante um largo período da evolução. Aí tem que aprender a desgostar de si, gostar do próximo, amar o próximo. Então, aí que o mal é o próprio remédio, porque o egoísmo é o próprio remédio do egoísta. Por que é o próprio remédio, o egoísmo? Porque o egoísmo, o orgulho, a vaidade e a cobiça se responsabilizam pela discórdia e pela delinquência em todas as direções. Então, o extremamente egoísta, ganancioso, ele pode ser vítima da delinquência, por não distribuir, por não amar o próximo. É o que fomenta a noite. Fomenta a noite. Aí ele vai fechar-se numa fortaleza, com alarmes, com recursos de segurança, mas nem isso está dando conta atualmente, tá? Isso não está dando conta mais do... Os elementos estão pulando todo esse sistema. Então, isso é resultado do egoísmo. O Emmanuel fala muito bem disso. Kardec também fala disso no questão 917, na sua argumentação lá. Na questão 917, ele fala dessa questão da violência. Não é? Na questão 917, não vou ler aqui não, mas ele trabalha nessas questões aqui, né? Ó, o homem deseja ser feliz e natural é o sentimento que dá origem a esse desejo. Por isso é que trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento magoam, a que perturba todas as relações sociais, provoca as dissensões, aniquila a confiança, a que o obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, a que do amigo faz inimigo. E ele compreenderá também que esse vício, o egoísmo, é incompatível com a felicidade e podemos mesmo acrescentar com a sua própria segurança. Notaram? Foi o que nós falamos aqui. Então, quando Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, fala dos enquistamentos do sentimento que se contrapõe à humildade, ele está falando disso aqui. Então, nós estamos aqui estudando tudo isso que estamos estudando, que é para ter uma repercussão na sociedade. Não é? Então ele listou aqui inveja,
ciúme. Ele listou aqui, ó, noite. Egoísmo, orgulho, ambição, cupidez, inveja, ódio, ciúme. Que tudo isso perturba as relações sociais. Vai gerar a supremacia do forte sobre o fraco, porque quem cultiva ódio, egoísmo, ciúme, inveja, cobiça, vaidade, ambição desmedida, quer sobrepujar o mais fraco. É a lei do mais forte, que também é trabalhado lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 5. Eu repito aqui muito. Kardec fala textualmente daqueles que assambarcam os bens do próximo, do forte que submete o fraco. O que vai acontecer com eles? Serão expulsos da terra. No original francês, Kardec escreveu, serão expulsos da terra. Em certas traduções que nós temos, começa aqui, o pessoal ficou meio chocado com a palavra expulsão, tirou a expulsão e colocou afastamento. Ameniza, né? Amenizar. Sinto muito, amenizar Kardec, A me gente- desculpar, A né? gente vê o que está acontecendo hoje, Vai me falar desculpar, que certo? afastamento tem que ser expulsão mesmo. É expulsão mesmo, eles são expulsos mesmo. Só ameniza, né? Com vocabulário. É, igual como aluno que é expulso da escola, tomou bomba, vai expulso da escola. Sinto muito, hein? Quem vive no mundo de prova e expiação, essa palavra vem aí. Não Porque todos esses espíritos, eles já conhecem a lei, então já tem informação sobre os 10 mandamentos. Uhum. Mesmo os chamados espíritos selvagens, não estou falando aqui de homo sapiens não, tá? Os espíritos reencarnados que estão na faixa do selvagem, do semi-civilizado, todos já têm conhecimento dos 10 mandamentos. A não ser aquelas tribos que vivem lá nos confins da Amazônia, Isolados, né? Floresta do Congo, Tem muito. Papua Nova Guiné, Bornéu, que ainda tem. Esses não têm conhecimento ainda. Povo isolado. Estão em nulidade moral, estão na faixa natural deles. Não é? Quando a Terra se tornar um mundo de regeneração, eles vão continuar aqui. Vão continuar aqui. Em outra condição. Não, eles vão continuar, vão. Ah, tá. Não, Porque aí, os espíritos que estarão reencarnados na Terra, quando a Terra for um mundo regenerado, quais são os espíritos que estarão reencarnados aqui, segundo Santo Agostinho, tá? Na segunda opinião de médium A, de médium B, palestrante A, palestrante B. Segundo Santo Agostinho, segundo Kardec e Santo Agostinho, serão só bons espíritos. Então, esses espíritos vão saber lidar com esses irmãos nossos na faixa mais selvagem. Não vão lá invadir as terras deles, tirar o que tem que ser. tirar o recurso deles, não vão. Ah, Por enquanto, eles estão sendo impactados pelo escândalo. Está tudo no contexto da engrenagem. A dor, evolução. Impacto para avançar. Porque quem vive no primitivismo mata, morre, percebeu? Mata numa existência, ele vem fortão numa existência, na outra ele vem mais fraco, morre. Ou morre de doença, morre com a fera, pega, cai do penhasco, cai da árvore, É picado por uma serpente, serpente. uma tempestade, cai um raio na árvore lá, ele Toma um choque. toma um choque e morre. É o impacto da evolução. Então ele vai sendo impactado. Agora, nós estamos buscando aqui o impacto do conhecimento. será que o tempo de vida tem relação com isso, Júlio? Tem a ver com isso, Tem a claro. ver com isso, né? Porque quanto mais você tem conhecimento, pressupõe que você vai viver um pouco mais para experimentar aquilo. Exatamente. Hoje nós estamos acionando, nós éramos impactados de fora para dentro, pela circunstância do meio. Nós já estamos aqui. Agora, hoje, nós temos que acionar a vontade como impacto determinante. Olha que interessante o jogo de palavras aí. Eu li Pensamento e Vida, segundo capítulo, a vontade.
Emmanuel trabalha a vontade. Então, a vontade é o impacto determinante. Então, para que a gente saia da necessidade de ser impactado pelo delinquente, pelo marginal, de alguma maneira, precisamos acionar a vontade como aquele impacto de dentro para fora e vai acionar o desenvolvimento do intelecto moral sem retardamento. Ficou clara a ideia? Sim. Acho que esse impacto é a engrenagem mesmo, né? Que move você É a força, né? É, exatamente. É a força, né? Então, nas faixas da primitividade, o impacto é de fora para dentro. De fora para dentro, é o meio. Tudo isso que nós falamos aqui, uma fera, um raio, uma queimada natural, cai de um penhasco, o da tribo mais forte o elimina. Agora, quando chegamos na faixa da razão desperta, aí o impacto tem que ser o de dentro. Acionar de dentro para fora. Speed de decisão, certo? Speed de decisão. Então, nós aqui... Então, aquela luz de Jesus, só para finalizar, ela tem uma história, representa o cumprimento da lei de Deus. Então, aquela luz é o resultado da transformação moral, da virtude, que resultam do cumprimento da lei de Deus. Então, quando nós falamos que haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, separação entre o bem e o mal, certo e errado, e é tônica do Livro dos Espíritos. Identificação 630. Identificação entre o bem e o mal. É tônica nossa em Espiritismo, certo? Como se pode distinguir o bem do mal? Questão 630. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal, tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringi-la. Então, isso aqui é identificar o bem e o mal. Agora, nós temos que saber o seguinte: nós queremos, de fato, porque nós temos que vencer o egoísmo, temos que vencer o orgulho, temos que vencer os preconceitos. Kardec trabalha tudo isso aqui nesse texto. As ideias preconcebidas. Entender a caridade como Jesus a entendia. Na verdade, tem que desconstruir, né? Desconstruir. Isso não é fácil, nem todo mundo quer. É um processo, é um processo. Não é fácil, nem todo mundo quer. Porque se tem aí o egoísmo, significa que a gente se coloca em primeiro lugar. No centro. No centro. Então, é a desconstrução mesmo, de se tirar do né? E assim é com os outros sentimentos, com a inveja, com o ciúme, e aí vai. A gente coloca no centro do interesse o eu. E nós estamos aprendendo a colocar no centro do interesse o outro. Isso. A pensar no próximo. Que é aí que está a felicidade legítima. Porque aí eu vou praticar virtudes. E a virtude me beneficia. E a virtude me dá felicidade intrínseca. É harmonia, paz, equilíbrio, tudo isso é resultado das virtudes. A gente até pensa no próximo, mas de jeito que não abale a gente, que mexa com a gente. Exatamente. A gente tem estratégias Exatamente. Sagazes. Isso. O sistema é sofisticado. Sofisticado. Por isso que a serpente está aqui no... Nós vamos estudar o livro Gênesis. Se todo mundo concordar, acho que todo mundo... Nós já propomos aqui, acabando o Apocalipse, estudar Gênesis. A gente já estudou no virtual. Quero trazer para o presencial. Então nós vamos estudar a serpente, que significa serpente e tal. Então a sagacidade, a gente é sagaz. Na sutileza. Isso é natural. Nós estamos aprendendo o quê? A tomar consciência dessa sagacidade. Domar.
Mas isso aí ainda é um sentimento animal, não é? Animal, ué. Não é? A gente está sempre, vou agradar aqui, mas... Se você buscar o Pensamento de Vida em Emmanuel, o primeiro capítulo que ele fala da mente, espelho da vida, o que ele vai dizer lá? Confinados em que nos encontramos entre a animalidade e a angelitude, mais perto da animalidade, eu acrescento, estão mais perto da animalidade. É por isso que a gente tem dificuldade de combater o egoísmo. Mas já com consciência. Sim, já temos consciência. A consciência é o primeiro movimento, porque depois você tem que estabelecer outras estratégias para vencer o homem velho. Então, por exemplo, eu vou dar aqui exemplo. As disciplinas dos trabalhos espíritas, por exemplo, a disciplina do trabalho mediúnico, pontualidade, assiduidade, comprometimento. Essa é estratégia para quebrar o homem velho, que não gosta muito de pontualidade, que não gosta muito de assiduidade, que quer chegar a qualquer hora. Aí ele chega o elemento chega no trabalho, ele sabe que tem que fazer silêncio, ele fica conversando, consegue. Então, por quê? Porque a gente gosta ainda do antigo. Então, por isso que para a reunião mediúnica, a gente tem que aproveitar a disciplina da reunião mediúnica e acreditar nela. Porque a gente acha que está sendo assíduo, sendo pontual e sendo comprometido, que está agradando o Camilo Chaves, agradando o mentor. Muita gente ainda pensa isso. Certo? Mas nós estamos nos beneficiando. Porque isso é virtude que nós vamos conquistando e a gente vai levar para todas as outras áreas da vida. Esse comportamento vai fazer com que você reaja da mesma forma em outras áreas da sua vida. Você vai ser comprometido no seu trabalho, no seu lar, na sua atividade, vai ser pontual, não vai faltar os seus compromissos. Isso. A gente leva, que é virtude que a gente conquista. E leva para os filhos, para todo mundo. Agora, o elemento, quando ele é indisciplinado, que dá trabalho para os coordenadores das atividades espíritas, ele está trazendo a confusão de fora para dentro. Perceberam? Continua trazendo a confusão de fora para dentro. Aí, às vezes, ele vai brigar com todo mundo. Nossa, mas aquele pessoal daquele grupo lá é chato, ele não pode nem fazer isso, fazer aquilo. Quando ele não vê que é ele que está... Ele não conseguiu entrar ainda na dinâmica. Por isso que, por exemplo, a preparação dos médicos para o trabalho de obsessão é demorado. E mesmo assim a gente tem trabalho. Não tem trabalho? Se não tivesse trabalho, André Luiz não tinha escrito desobsessão, aquele lista lá, o que os médicos devem fazer antes do trabalho, durante o trabalho, depois do trabalho. Então, a gente tem que estabelecer estratégia. E isso aí é que mostra exatamente, né, a questão do Livro dos Espíritos que a gente está estudando às terças, essa diferença daqueles espíritos que tiveram a mesma linha de partida, mas chegaram primeiro, porque tiveram realmente imbuídos, talvez, no processo de evolução, muito mais do que outros que chegaram primeiro. Porque tem os espíritos que são bonzinhos desde o começo. O que quer dizer isso? Não é que ele chegou na faixa do Homo sapiens, a razão despertou, ele, agora eu sou bonzinho, acabou, eu não vou matar, não vou roubar, não vou cobiçar a mulher do próximo, tem gente... Não é isso. Ele vai começar uma nova dinâmica. Ele não vai conseguir parar de matar só porque ele leu lá os 10 mandamentos. Certo? O espírito aprendeu pela lei da natureza, a matar, não foi? Para sobreviver. O homem primitivo não é a mesma coisa? Então, quando nós chegamos na época da razão desperta, coroa da razão, nós trazemos essas tendências naturais desenvolvidas para a evolução. Está lá na questão 907, não são substancialmente maus. Os instintos não são, na sua essência, maus. Foram postos no coração do homem para a realização
de grandes coisas. O que eu estou dizendo aqui? Evangelho segundo o Espiritismo. Os instintos são embriões dos sentimentos. Então, sementes para a realização de grandes coisas. Só que nós temos que atentar para o seguinte: os instintos são embriões de sentimento perfeitos, de todos os sentimentos. Do egoísmo, da vaidade, da cobiça, da inveja, do orgulho, assim como do amor, da bondade, da compaixão, da misericórdia. Qual que é a diferença? A diferença é a vontade. Eu posso transformar o instinto de conservação que eu desenvolvi na minha carreira evolutiva para conservar o melhor para mim, território, a melhor parceira para acasalamento, para ter as melhores crias, ter o melhor território, certo? Lei de conservação. Agora, eu posso chegar na humanidade, né? E eu vou exacerbar a lei de conservação. O que eu estou dizendo? Eu vou criar o egoísmo. Eu vou assambarcar os bens do próximo. Eu quero tudo de bom para mim. Então aí já é imperfeição. Então o instinto mal direcionado transformou-se em sentimento egoístico, imperfeição. Porque a imperfeição, em tese, ela é gerada na faixa da humanidade. No reino da animalidade não tem imperfeição. Tem potenciais. Tem imperfeição lá no átomo? Não. Eu não acho que tenha, não. Também acho que não. Tem imperfeição na semente? Não. Na ameba? Não. Não tem imperfeição, não. São princípios inteligentes que estão em desenvolvimento. Onde que a imperfeição surge? Na faixa da humanidade. Não matarás. Ah, não, eu gosto de matar, eu vou continuar matando. Eu sinto prazer nisso, eu gosto. Eu entendo até que tem que tem realmente que não posso matar o próximo mais não, mas eu gosto, eu vou continuar matando. Você viu? Gerou a imperfeição. Aí a própria imperfeição é o remédio amargo que vai... Uma hora ele vai lidar com o mais forte do que ele, porque é assim que funciona. Uma hora ele lida com o mais forte do que ele. Tem hora que a gente até quer, né? Mas só A gente não até matar quer. já é um passo. A gente tem saudade lá de Roma, Babilônia. Esse freio. Foi aquela vontade. A gente tem saudade de Roma, de Babilônia, Esparta. Não temos? Tem muita coisa que superar. Tem muita coisa. Então vamos lá, vamos caminhando aqui. Não necessitarão nem de lâmpada, nem de luz do sol. Porque o Senhor Deus os alumia. Então aí a entrada na linha de relação direta com a fonte emissora. Como é que nós, em termos práticos, tá? Em termos práticos, nós já falamos, temos falado isso aqui muito aqui no nosso estudo. Termos práticos os amigos vão perdoar, mas é repetitivo mesmo. Em termos práticos observação do decálogo. Ou numa linguagem mais moderna, uma linguagem espírita, vamos buscar aqui a ajuda do Paulo na questão 1009. Questão 1009, Paulo vai dizer assim, gravitar para a unidade divina, eis o fim da humanidade. Para atingi-lo, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. Amar a Deus sobre todas as coisas, gravitar para a unidade divina. Então, para isso, 3 coisas são necessárias: a justiça, o amor e a ciência. 3 coisas lhes são opostas e contrárias: a ignorância, o ódio e a injustiça. Então, todo mundo que se mantém com o conhecimento que nós temos, espírita, conhecimento evangélico, se mantém propositalmente no campo da
ignorância espiritual, do ódio e da injustiça, ele não está gravitando em torno da unidade divina, está gravitando em torno do eu, do ego, do interesse pessoal, né? Aí ele continua assim, ó, dando ainda um tom mais prático ainda para o que nós estamos falando, ele vai dizer assim, ó, ele vai dizer mais à frente assim, ó, quer ver? Quem é com efeito o culpado? Aquele que está na noite, está na sombra, está na treva, está no remorso, está no arrependimento. Quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação. Tá, nós estamos achando difícil gravitar em torno da justiça, do amor e da ciência, então ele simplifica. É aquele, quem é com efeito o culpado? É aquele que, por um desvio, por um falso movimento da alma, se afasta do objetivo da criação, que consiste no culto harmonioso do belo, do bem, idealizados pelo arquétipo humano, pelo homem-deus, por Jesus Cristo. A gente pode escolher assim, gravitar, observar a justiça, o amor e a ciência, ou cultuar o bem e o belo de acordo com o padrão de Jesus. A gente pode escolher. Aí nós vamos orbitar em torno da gravidade divina, que significa amar a Deus. Porque todas essas ações aqui, na prática, significa amar o próximo. Então, isso que eu ia falar, Júlio, porque muitas vezes a gente vê assim, pessoas que têm conhecimento, mas que ainda pecam em alguma coisa em relação à justiça. Ah, sim. Aí que a gente vê exatamente isso. Nossa tônica ainda. A formação completa, ela se dá nesses 3 campos, né? 3 campos. Quando você conhece, você pratica. E, consequentemente, você é justo e você ama. Então, assim, não tem como fugir, né? Por isso que o Espiritismo tem 3 aspectos. A lei de justiça, de amor e de caridade. Que são 3 aspectos do dinamismo da evolução. Filosofia, ciência e religião. Podemos colocar nós estamos falando de quê? Caminho, verdade e vida. Filosofia, pensamento, caminho. Como eu entendo a vida. Qual é o meu propósito? Qual é o meu objetivo? Filosofia, caminho. É o caminho que eu vou seguir, tá? É o dinamismo do pensamento que eu vou seguir. Ciência. Ciência são as práticas. Vamos esquecer ciência como sendo ciência dos homens, o método experimental. Nós estamos falando aqui da ciência que nós adotamos no dia a dia, porque no dia a dia, a gente adota uma ciência. Ou não adotamos? Nós temos um método de ação. Um método prático na nossa existência. Uma ciência de vida, não temos? Mas aí essa ciência ela pode ser É a prática. Então, o espiritismo, filosofia, ciência, religião. Então tem a filosofia espírita, fora da caridade não há salvação. Tem uma prática e vai concretizar isso. Teórica e prática. Eu não tinha ideia que a ciência era isso, não. Para mim, a ciência estava ligada ao empirismo. A ciência não é, a ciência não é o método empírico, o empirismo da vida, então nós estamos falando de hábito. Tá. De você testar o que você faz. De você praticar o que você sabe. Então, se o seu objetivo na vida, se o seu caminho na vida, é eu quero me dar bem a qualquer custo. Então você vai praticar isso. Você vai aplicar uma ciência natural. Aí vai entrar a sagacidade da serpente. Você vai usar as estratégias para poder alcançar os objetivos. Prática. Agora, qual que é o problema? Que isso deságua na instância do sentimento. Então, quando se fala em religiosidade, nós estamos falando de culto a. Culto a alguma coisa. Então, se a minha filosofia de vida
é eu me dar bem a qualquer custo, eu vou praticar o que for necessário, eu vou desenvolver um sentimento que é o culto a mim mesmo. Isso vai desaguar no sentimento. O que eu vou desenvolver? Egoísmo, vaidade, ambição, ganância, cobiça. Tudo isso eu vou desenvolver. Se o meu objetivo é me dar bem a qualquer custo, eu vou desenvolver tudo isso. É o subproduto. Por isso que o mal é o seu próprio remédio. Aí, o que vai acontecer? Delinquência, falta de segurança, que Kardec pontua para nós aqui, ó. Tudo isso é consequência do sentimento. E é por isso que Emmanuel vai dizer no livro Fonte Viva, no sentimento reside o controle da vida. Que a gente acha bonito, maravilhoso, mas a gente não entende o que ele está falando. Aí o sentimento propõe desejos. Lembram-se do que a gente aprende no Evangelho segundo o Espiritismo? Todo pensamento mau resulta de uma imperfeição da alma. Então aqueles sentimentos, o egoísmo, o orgulho, a vaidade, a cobiça, geram pensamentos para eu continuar na minha estratégia. Então eu vou vivendo num circuito fechado dentro de mim mesmo, da busca do melhor para mim, e vou sofisticando isso cada vez mais. Aí chega um momento que lá na evolução do globo, que isso aí tem que ir embora da Terra, tem que ser expulso da Terra. Então, ciência, filosofia e religião. Eu tenho que praticar a filosofia na prática do dia a dia, porque se eu praticar o fora da caridade na salvação, não só como vou levar o mantimento, vou levar o marmitex, eu vou levar o agasalho, não. Virtudes. Eu vou desenvolver a religiosidade natural da vida. Eu acho que cada um de nós, encarnados, a gente tem um projeto de vida que, não desmerecendo os maiores que são feitos para uma civilização, por exemplo, você pega o cara que inventou, fez aí descobertas, né, para a humanidade, mas a gente tem um projeto tão valoroso quanto um grande Claro. Lógico. cientista, pesquisador, porque o desafio está exatamente nisso aí. É lógico. Você pode estar fazendo isso dentro da sua casa, para a sua família. Qual que é o desafio, a missão nossa? É desenvolver bons sentimentos. Por quê? Porque os sentimentos propõem pensamentos. Porque muitas vezes ele pode estar fazendo um grande projeto nessa parte das ciências, mas ele ainda tem projeto dentro dele que ainda não consegue fazer. Aí nós temos que dar os sinais, né? Sinais. Que aí tem uma luz aí. Jesus vai dizer o quê? Cuida para que a luz que em ti há não sejam trevas. Que é essa inteligência mal aplicada. Aí vai ser treva. Então, e disse Deus, haja luminares na expansão dos céus para haver separação entre o dia e a noite, a separação entre o bem e o mal, que nós estamos colocando aqui, entre sofrimento e felicidade, e sejam eles para sinais e para tempos determinados e para dias e anos. Sinais. Os sinais, os luminares vão dar sinais. Quais sinais? Hábitos, palavras, pensamentos, atitudes, sinais para tempos determinados. Conforme é o sinal que eu estou dando, eu vou precisar do tempo da expiação. Para dias e anos. Então eu vou precisar de tempos, dias e anos para resolver ciclos de evolução. Né? Então o desafio é esse. O desafio nosso é desenvolver essa luz aí. Porque temos aqueles que se enamoram de si mesmos,
Por isso que Paulo dizia assim, eu não prego a mim mesmo, eu prego a Jesus. Porque um dos grandes desafios do espírito é a vaidade. Namorar-se a si mesmo. Começa a fazer palestra. Aí começa a deixar as tarefas menores. Né? Abandona certas atividades. Vai perdendo a simplicidade. Daqui a pouco ele está envolvido numa rede característica da serpente. Você perdeu na existência. E Dana fala bobagem nas palestras. E Dana fala bobagem nas palestras. E o elemento, não sei se vocês já perceberam, os elementos falam de qualquer coisa. Tudo que você pergunta, eles falam. Eles não têm mais a humildade de falar assim, não, isso eu não sei, eu vou pesquisar. Não, e falam em verdades. Para quem está atento aí ao movimento, vai perceber isso. Tem resposta para tudo. Tem resposta para tudo. Falam coisas que estão em desacordo com a ciência, desacordo com a doutrina. Aí eles vão falar que a doutrina está defasada, que a doutrina tem ranço. E vai por aí. Então a gente não pode perder o pé no chão. Por isso que a casa espírita é importante. Pé no chão das atividades. Senão a luz vira treva. Tem que ter até uma certa maldade para você perceber isso, né? Como você falou, é tão sofisticado que Sim. eles usam de artifícios mesmo para poder, com o poder do convencimento. E enganam muitos. Causam confusão. Tem muita confusão aí no nosso meio ultimamente. Já vi o novo espiritismo aí com obras do Fogo, por exemplo, né? Obra do? Daquela irmãs do Fogo, que é o novo espiritismo. E as pessoas adotam aquilo como obra e muita gente comprando a ideia. Do quê? A gente, se não tiver sabedoria, discernimento. Eu já li uma obra aí, tem uma obra que saiu aí de um companheiro aí de projeção aqui em Belo Horizonte, não vou falar o nome, evidentemente, que tem até um sistema de evolução mais rápido, que o espírito passa mais depressa pela... Onde quer que eu vou lá, viu? Aquela corrente. Tem. Quer dizer, é um jeito de você vai se complicando, não, você fica tranquilo, que você tem um sistema que você vai mais depressa. Meio que na inconsciente. E ele fala o que tem que fazer? Depois eu te falo quem que é e tudo. Não, isso tem que ser dito. Não, eu não posso falar aqui isso aqui está gravando. Tem um livro, ele está gravando aqui, eu não posso falar, amigos. Eu não posso falar. Não, eu sei. Mas eu falo que conhecer é importante para a gente saber exatamente. Muito bem, falando nisso, né? Antes de nós entrarmos aí no E Reinarão para todo sempre, nosso tempo acabou, que Jesus nos ilumine